Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nono ano querido da minha alma, saudade de vocês, né? Aí estamos aqui para mais uma aula. É, esse conteúdo ele vai requerer de vocês mais um pouco de atenção, né? Porque quando se fala em subordinação, período composto por subordinação, aí a gente já vai precisar de aprender muitas conjunções. Na aula passada, naquela revisão que eu fiz, eu falei sobre elas, né? Você tem que ter sua tabela de conjunções ali para poder aprender e para poder classificar essas orações, né? O período composto por subordinação, o que o diferencia do por coordenação, né? Além daquela palavra-chave que eu citei na aula passada, que seria a questão da a palavra dependência ou independência, é o uso obrigatório das conjunções, né? Lá no período composto por coordenação, eu disse que uma vírgula ou um ponto poderia substituir a conjunção. Nesse período composto por subordinação, não tem substituição de conjunção. Se a conjunção não estiver ali, o período ele vai ficar sem sentido, tá? Ele vai ficar sem sentido. Então, vocês atentem para os conceitos e características, viu? Sempre um exemplo para começar é muito bom. Lá nas nossas aulas de gramática, eu sempre, quando eu ia iniciar um conteúdo com vocês, eu colocava assim uma espécie de uma questãozinha no quadro. Aí eu pedia que vocês respondessem lá no caderno, e quando a gente ia corrigindo, a gente ia fazendo análise junto, viu? Mas eu descobri que a gente sabendo o que é que a gente está aprendendo é melhor. Como assim? A gente sabendo o que é, por exemplo, o que é um período composto por subordinação. Então, vamos partir do conceito, tá? Vamos lá. Compõe-se de oração que mantém entre si uma relação de dependência, tanto sintática quanto semântica. Essas palavras aí, elas não são novas para vocês, viu? Sintática e semântica. A sintaxe, ela estuda a função das palavras, viu? A função das palavras. A sintaxe, viu? Por exemplo, a palavra casa, numa oração, ela não tem a mesma função em outras que eu possa dar. Por exemplo, se eu disser assim, ó, a casa da Persília é bonita. Casa aí, ela tem função de substantivo, né? Na morfologia, é o substantivo tem a função de núcleo de um sujeito. Mas se eu disser assim, que fulano casa com outro amanhã, esse casa aí já tem outra função, não é mais um substantivo, aí vai ser um verbo. Aí é onde entra a sintaxe, viu? A função de casa, na primeira oração que eu dei para vocês, é um núcleo do sujeito, é um substantivo. No segundo exemplo, já é um verbo, já não tem mais essa função. Já vai ter a função sintática aí, né, de um adjunto, viu? Então, a sintaxe trata da função de cada palavra na oração. Já a semântica, viu? Ela diz respeito a sentido. Que sentido tem aquela palavra? Eu me refiro à questão de circunstância, né? Uma palavra só, dependendo da circunstância, ela tem vários sentidos. E a gramática, né? A nossa gramática da língua portuguesa, ela tem muito essa questão de semântica, viu? Questão de semântica. Então, quanto à sintática, lá no período composto por subordinação, cada oração subordinada tem uma função sintática em relação à oração principal. E, em se falando de semântica, a oração subordinada ela vai completar o sentido da oração principal, viu?
O que seria essa oração principal e essa oração subordinada? São os dois tipos de oração que compõem o período composto por subordinação. Viu? A oração principal, ela é percebida, né? Logo, ela pode vir no início, viu? No período composto por subordinação, ela pode começar um período, como também ela pode vir no final, né? Eu posso descobrir a oração principal através do verbo, viu? Esse verbo que vai estar lá, ele vai estar pedindo um sentido sempre, viu? Ele pode estar exprimindo um sujeito também, tá? Mas essa oração principal, ela faz parte do período composto por subordinação, viu? Nesse período aí, nós temos duas orações. Uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Essa é a característica do período composto por subordinação. Na sequência aí, eu coloquei 2 exemplos para vocês, né? Nós não percebemos que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Essa oração aí, ela tá feita, a sintática dela bem, viu? A sintaxe dela bem feitinha. Nós temos aí um sujeito que é nós, né? O predicado. Não percebemos que os celulares podem prejudicar as relações pessoais. Viu? Olha, quando tem colocado aí, ó, sujeito, adjunto adnominal, advérbio de negação e verbo transitivo direto mais objeto direto do verbo perceber, isso aí é relacionado à sintaxe, viu? No segundo exemplo lá, eu já coloquei a divisória entre oração principal e oração subordinada, tá bom? Oração principal é a oração da qual depende ou dependem outra ou outras num período composto por subordinação, viu? A oração principal, tá dizendo o nome principal, o que é principal? É aquilo que tem que vir antes, é como se fosse o carro-chefe, né? Aquela oração ali, ela vai determinar as outras. E ela não é introduzida por conjunção ou pronome relativo. Bem aqui assim, gente, a gente tem uma informação super bacana, ó. Sabe qual é? É que num período composto por subordinação, a gente pode trabalhar com 2 conectivos, viu? Ou uma conjunção ou um pronome relativo, tá? Ou a conjunção ou o pronome relativo, viu? O exemplo que eu coloquei é: abra a porta para que os convidados entrem. A oração principal aí seria: abra a porta, viu? Abra a porta. Quando eu digo assim, abra a porta, aí surge a pergunta: para que vai entrar alguém? Para que os convidados entrem. Vocês viram que a oração principal aí, ela vai introduzir uma outra oração, viu? A oração subordinada é aquela que exerce função sintática em relação principal, viu? Aí é onde entra a questão da sintaxe. Olha, a oração subordinada, ela sempre vai estar correspondendo à oração principal. Ela vai completar o sentido da outra, viu? É por isso que o período é chamado de composto por subordinação, porque uma oração, ela sempre vai depender da outra, tá? A característica que tem também, vem em conjunção subordinativa ou pronome relativo. O exemplo: a solução é que os motores se concretizam. Viu? A conjunção aí, ó, que ela está introduzindo a oração subordinada. Aí, quando você tiver uma dúvida assim, em descobrir, eu quero saber, eu quero classificar as orações, o que é oração principal? Aí você vai procurar o verbo. Aí você pode dizer assim: sim, mas na oração, nas 2 orações tem mais de um verbo. Tem, mas qual é aquele verbo que você vê que está sem sentido? Ele vai estar lá na oração principal. E qual é a dica melhor ainda para a oração, para esse período? Você procura a conjunção. Onde estiver a conjunção, aí, a partir dali, já é oração subordinada. Por quê? Porque a oração subordinada é introduzida por uma conjunção subordinativa.
Agora, o período composto por subordinação, ele possui 3 tipos de orações subordinadas, viu? São 3 tipos. O livro de vocês, ele já começa com um tipo de oração considerada substantiva, né? Mas antes que a gente entre nesse conteúdo aí, a gente tem que aprender primeiro quais são esses 3 tipos, viu? É a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Como é que eu vou saber caracterizar? Eu vou reconhecer esse tipo de oração? É assim, as orações subordinadas substantivas, elas têm valor de substantivo. Sempre na oração principal vai haver um substantivo, viu? Vai haver um substantivo. Elas vão ter classificação? Vão. Olha, elas vão ter valor de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, de predicativo do sujeito ou de aposto. Mas aí você diz assim, e onde é que entra o substantivo aí nessa questão? Olha, gente, o sujeito, ele é representado por um substantivo, uma pessoa ou alguma coisa. O objeto direto é a classe de palavra, que ela é objeto direto e indireto, é o substantivo. A outra classe qual é? É um pronome pessoal do caso oblíquo. Mas você sabe muito bem que o objeto direto e indireto, ele vem formado por um substantivo. O complemento nominal é um substantivo. Ah, tem um adjetivo também, tem um advérbio. Mas o substantivo, que é a classe principal, que complementa, já está dizendo, ó, complemento de um nome. Que nome é esse? O substantivo. O predicativo. O predicativo ele é conhecido como adjetivo. Mas o adjetivo, ele vai completar o sentido de quem? Do substantivo. Por exemplo, Persília é inteligente. Olha só, está se falando de quem? Da minha pessoa, Persília. Ah, e inteligente adjetivo mas está se referindo a substantivo. Quer dizer, o adjetivo ele está completando o sentido do substantivo. E o aposto? Olha só, o aposto seria um esclarecimento de alguma coisa. Mas eu só posso esclarecer algo. E que algo é substantivo, viu? Então, a oração subordinada substantiva, ela tem em relação à oração principal essas funções sintáticas todas aí que aparecem no vídeo, né? E que a gente se referiu, tá bom? A oração subordinada adjetiva, ela já vai fazer, sabe o quê? O mesmo papel do adjetivo, que é caracterizar lá um termo da oração principal. Sabe que termo é esse, gente? O substantivo. Olha, vejam um exemplo aí, ó. Li uma revista que era interessante. Qual é o substantivo que tem aí na oração principal? Revista. Qual é a característica que eu estou dando para a revista? Que ela é interessante. Olha só. Aí, a informação nova, que eu acredito que é nova para vocês, né? Porque sempre quando a gente vai falar sobre um assunto, a gente tem que comentar sobre alguma coisa. Aí alguém deve estar pensando aí, que é adjunto adnominal? Já foi falado, olha, o adjunto adnominal é aquela palavra que ela vem antes do substantivo para explicar, para determinar, né? Para delimitar aquela palavra lá que é o substantivo. Então, na oração subordinada adjetiva, você vai logo perceber que vai ter um adjunto adnominal. Sabe como é? Vem aquela palavra junto lá do substantivo. E essa palavra, ela vem lá na oração principal. Olha, li uma revista que era interessante. O adjunto adnominal aí seria o interessante, né? Que está se referindo à palavra revista. Viu? O outro tipo de oração seria a oração subordinada adverbial. Já está bem claro, olha. Ela tem o valor de advérbio. Viu? O que é o advérbio? Olha, o advérbio é aquela palavra que vai exprimir circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Circunstâncias de
tempo, modo, lugar, de dúvida, afirmação, de negação. Só que quando a gente trata de oração subordinada, a gente já vai se referir ao adjunto adverbial, viu? Que o que é adjunto? É aquela palavra que ela vem perto de um verbo, modificando ele, certo? Modificando-o, mas que tem valor de advérbio, viu? O adjunto adverbial. Ele vai exprimir circunstância também. Como é que a gente reconhece um adjunto adverbial? Olha, quando você vê a palavra hoje, aí você pensa logo em quê? Hoje dá ideia de quê? Tempo, né não? Então, hoje é um advérbio de tempo. Quando você fala assim, eu saí, eu me arrumei às pressas para assistir a aula de português. Às pressas dá ideia de quê? De modo. Às pressas é um adjunto adverbial. Ele vem junto ao verbo, ó. Me arrumei às pressas. Ele vem junto ao verbo, modificando o sentido dele, né? Para dar uma ideia de uma circunstância de modo, viu? Então, a oração subordinada adverbial, ela vai dar ideia de um advérbio. Aí você tem que lembrar que existem vários advérbios, várias classificações especiais de verbo. E com relação a oração subordinada adverbial, né? Elas são 9, viu? Elas são 9 orações, tá bom? As substantivas, os nomes que elas recebem se referindo ao termo que ela completa, viu? Por exemplo, qual é a função, qual é o termo que a oração principal, a oração subordinada vai completar? Lá, se é objeto direto, ela é chamada objetiva direta. Se é objeto indireto, objetiva indireta. Se é um predicativo do sujeito que tem lá na oração principal, ela vai receber o nome de quê? Predicativa. Se a oração principal ela está precisando de um complemento nominal, qual nome ela vai receber? Completiva nominal. E se é um aposto, é apositiva. Agora, quando se fala de oração subordinada adjetiva, elas são duas. Elas são chamadas de restritivas e explicativas. E elas são introduzidas por um pronome relativo que. As adverbiais, elas são de acordo, elas são classificadas de acordo com o advérbio. Se é de causa, é causal. Se é de tempo, temporal. Se é concessão, concessiva. Se é uma consequência, consecutiva. Se é de condição, condicional, né? Se ela ela tem o sentido de uma finalidade, né? Ela é chamada de final. Então, as 3 orações subordinadas que nós acabamos de ver, elas recebem um nome de acordo com o sentido que elas têm de completar ou complementar a oração principal, viu? Então, para eu poder aprender um período composto por subordinação, o que primeiro a gente tem que fazer? Localizar a oração principal. Na sequência, a conjunção. Depois, o sentido das orações. Viu? Sentido das orações. Vejam que em cada tipo de oração eu coloquei um exemplo, né? Quando você for estudar para responder a atividade, você analisa cada exemplo desse daí, viu? Eles estão de uma forma bem descrita, bem explícita, para que você possa entender, viu? Agora, tem uma atividade que eu vou enviar, viu? Para vocês na próxima semana, mas ela vai ser, eu vou colocar assim no zap de vocês, relacionado a esses 3 tipos de orações aí, certo? Mas é só para questão de compreensão, viu? Lá na página do livro, o livro, como ele é muito sucinto, né? Vocês viram lá que esse conteúdo lá é resumidíssimo. Aí só tem uma página relacionada ao conteúdo
e que o autor ele diz tudo nessa página. Aí nas outras ele vai explicar os tipos de oração, que é essa que eu passei para vocês, viu? Mas a atividade ela vai discriminar um pouquinho só a mais dos tipos de oração. Aí na próxima aula, se Deus quiser, a gente já vai começar com a oração subordinada substantiva. Aí eu vou fazer o possível para que essas orações elas sejam mais compreensivas, porque elas são assim, elas vão exigir de vocês um conhecimento maior da sintaxe, né? Que seria do objeto direto, do papel do sujeito, viu? Aí vai ficar para a próxima aula, se Deus quiser, tá bom, gente? Então foi um prazer estar com vocês, viu? E vamos torcer para que tudo fique bem e nós voltemos a nos ver, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado.